10:09, a gente recebe aqui nos nossos estúdios a prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT. Como vai, prefeita? Bem-vinda. Muito Bom obrigada, dia. cumprimentando todos vocês que ouvem a Rádio Band News, desejando aí uma boa conversa. É isso. Prefeita, a gente está terminando esse primeiro semestre de 2023, eu gostaria de ouvir um balanço desses 6 meses, primeiros 6 meses do ano, considerando que a gente está no segundo ano aí deste novo mandato da senhora, mas os primeiros 6 meses que estão se encerrando, tanto de um terceiro mandato do presidente Lula e de um novo mandato do governador Romeu Zema também. Queria que a senhora fizesse esse balanção desses 6 meses da senhora, mas também a relação da cidade, né, com governo estadual e federal. A gente se relaciona com o governo federal, o governo do estado, especialmente na manutenção das políticas públicas e também de várias obras que a gente fez e continua fazendo parcerias. Eu destaco aqui que a gente avançou muito na conclusão das obras de mobilidade no nosso município, a conclusão dos viadutos Beatriz, Ceasa, Avenida das Américas, Avenida João César de Oliveira, que tem vários terminais e estações. Nós estamos na fase de conclusão, né? Vamos licitar duas novas estações brevemente para que a gente possa concluir e finalmente inaugurar o sistema de integração do transporte coletivo no nosso município. Estamos também com investimento na área da saúde. 2 UPAs estão sendo construídas no nosso município. Uma agora a gente entrega possivelmente em agosto, que é a UPA da região do Industrial, e a UPA da região do Nacional, que nós estamos em fase de licitação. E na área da educação, nós estamos construindo 6 escolas de educação infantil numa parceria com o governo federal. Então, eu diria que a gente está não só concluindo muitas obras, mas iniciando outras obras, especialmente de infraestrutura, como eu dizia aqui, as obras do programa Asfalto Novo e as obras de contenção de enchentes. Eu diria que a gente está numa fase de vento em popa. Só no assunto mobilidade aqui, Murilo, para não perder o gancho, o William mandou mensagem, prefeita, perguntando sobre a conclusão da obra do viaduto da Avenida Teleférico, que dá acesso ali ao Oitis. Sim, essa é uma obra muito importante, também faz parte do pacote de mobilidade. É uma obra que teve uma paralisação em função do abandono da empresa que executava a obra, está em processo de licitação e a gente deve retomá-la, se tudo der certo, a partir de agosto. Prefeito, eu queria sobre 2 grandes obras que têm participação de Contagem, mas também do estado e de outros municípios, que é a questão do Rodoanel, que havia ali uma discussão sobre traçado, avançou, recuou. Queria saber em que pé que está essa questão da discussão ou do projeto do Rodoanel, e também na área da questão contra enchentes, ali aquela obra também que envolve Belo Horizonte, Contagem e o governo do estado, ali do Córrego Ferrugem, enfim. Queria saber o andamento dessas 2 obras. Sim, sobre o andamento do Rodoanel, não sei, porque é o estado que fez o leilão, que fez a contratação de empresas, e até hoje a gente não teve uma resposta por parte do estado das reivindicações que nós apresentamos, especialmente aquela que procura modificar o traçado do Rodoanel. Nós estamos aguardando que o estado faça um contato e nós teremos toda a disponibilidade para discutir a questão do traçado, uma vez que a proposta que o estado apresentou, ela impacta não só socialmente o nosso município, como também ambientalmente, porque é um traçado que passa na APA, que é uma área de preservação ambiental de Bacia de Vargem das Flores. Então, eu não tenho novidades sobre essa questão. Sobre a questão das obras de contenção de enchentes, nós temos uma importante obra que está sendo executada pelo estado, que envolve a bacia do Riacho das Pedras, que é a Praça Rio Volga, Toshiba, na área da Toshiba, uma bacia de contenção, e duas outras intervenções na Alvarenga Peixoto, na região do bairro Amazonas, e uma outra na Rio Volga, na Avenida Firmo de Matos. Todas essas obras estão em fase de execução, bastante adiantadas, e a nossa expectativa é que a gente tenha menos problemas com essas obras nas chuvas deste ano, porque são obras que retardam
a entrada da água das chuvas no córrego Ferrugem, que deságua no Arrudas. São basicamente o que essas obras? São novas galerias? De contenção. Bacias de contenção. Ampliação de galerias e bacias de contenção. As outras obras, no caso, a bacia B3 e B4, que é uma obra que é executada pelo município, também já está em fase de execução, bastante adiantada, e ela vai receber um pouco da água da chuva, mas ainda não está pronta, né? Mas certamente ela vai conter um pouco das águas da chuva no Arrudas deste ano. Para quem está chegando agora, a Band News FM, estamos com a prefeita Marília Campos do PT, prefeita de Contagem aqui na Grande BH, uma importantíssima cidade. E por falar em importantíssima cidade, prefeita, depois de 8 anos, né, a senhora retornou aí à gestão da cidade, encontrou vários desafios, alguns sendo realizados, mas qual ainda está ali, olha, que a senhora não consegue dar um pontapé ou depende de outros fatores? Qual o maior desafio hoje? O maior desafio hoje é a saúde. Em primeiro lugar, porque tem um problema de subfinanciamento, né? Hoje, infelizmente, os municípios estão com a sobrecarga no financiamento da área da saúde muito grande. Hoje, o município de Contagem, ele investe 800 milhões na saúde no nosso município, que atende não só Contagem, mas atende outros municípios da região metropolitana. Então, este problema, nós trabalhamos muito para tentar reverter, para ter mais financiamento, tanto da União como do governo federal. Só para vocês terem uma ideia, uma equipe de saúde da família, ela custa R$55 mil. O município financia 27 mil, né? O restante repasse, né? É repasse, né? Então, assim, nós temos um subfinanciamento muito grande e nós temos 145 unidades básicas de saúde no nosso município, né? Então, assim, nós estamos reconstruindo a saúde, nós criamos uma empresa estatal para administrar as nossas UPAs e também o nosso complexo hospitalar. A intervenção tem dado certo, prefeito, inclusive? Sim, é claro que tem uma fase de transição, porque nós tivemos que demitir todos os trabalhadores, fazer processo seletivo, recontratar. Estamos numa fase de comprar novos equipamentos, então está chegando agora um tomógrafo que é de última geração no hospital municipal e estamos agora programando para reformar todas as UPAs, o complexo hospitalar do nosso município. Isso não só melhora o atendimento, como melhora as condições de trabalho para os servidores das unidades de urgência e emergência. E estamos construindo 2 novas UPAs, uma UPA na cidade industrial, que vai ser inaugurada agora em agosto, e a nossa expectativa é que, com a inauguração dela, ela tire a sobrecarga que nós temos em muito na UPA JK, né? Só para vocês terem uma ideia, a UPA JK, ela chega a atender dias de segunda, terça-feira, 400 pessoas por dia, né? Então é uma UPA muito sobrecarregada e nós pretendemos, então, com a do industrial, tirar a sobrecarga dela para prestar um melhor atendimento. E a UPA Nacional está um processo ainda de retomada da obra, porque está em licitação, mas a nossa expectativa também é que ela sendo inaugurada, ela tire a sobrecarga da UPA Ressaca, que é uma UPA lá no Nacional. Então, é um grande investimento que nós estamos fazendo na área da saúde, mas diria que ainda temos uma sobrecarga muito grande, porque hoje nós somos, talvez, junto com o Hospital São José, que fica ali na divisa com Barreiro, e o hospital ali no Barreiro, nós somos o único equipamento hospitalar da cidade, né? Estão vindo outros, mas aí são particulares, como a Unimed, outros equipamentos, mas hoje o nosso hospital é o único que atende a cidade e a região metropolitana, algumas cidades. Ainda no assunto saúde, a Delza está relatando aqui, prefeita, demora para marcação de consultas. Ela fala principalmente oftalmologista, região do Eldorado. De fato, tem sido um gargalo? São as consultas especialidades. Na verdade, é o seguinte, você tem uma fila de espera muito grande em função da própria pandemia, porque foi interrompido, mas nós estamos fazendo um grande investimento na área de consultas especializadas, não só oftalmo, mas outras especialidades também, mas é um processo mais moroso, mas eu sugiro a essa senhora que procure o distrito sanitário de saúde para, se for um caso de urgência, a gente ter como avaliar a prioridade no atendimento.
Tá. Agora, prefeito, eu queria saber como está a questão de pessoas em situação de rua lá em Contagem, principalmente nessa época de frio. A gente sabe que é um problema nacional das cidades aí de grande e médio porte, como é o caso de Contagem. Queria saber como estava esse problema lá, como que a prefeitura está trabalhando esse problema. Recentemente, acho que até um garoto, né, um adolescente fachado dentro de um carrinho de compras na região do Eldorado, né, dormiu ali durante a madrugada. Então, queria saber como que a cidade está enfrentando, se vocês têm mapeado o número hoje de pessoas em situação de rua e como vocês estão enfrentando isso, principalmente nessa época de inverno. Nós temos um mapeamento, um diagnóstico da nossa população de rua, em torno de 400 moradores, mas isso é muito impreciso, porque ele transita de uma cidade para outra, ou ela transita, né? Então, não temos muita... É um número, um quantitativo que pode variar muito. Nós temos um atendimento de alimentação, não só do restaurante popular, mas também as nossas cozinhas comunitárias que amparam essa população, e temos também os abrigos, especialmente para essa situação de inverno, onde eles procuram mais o poder público. Nós temos um centro POP de atendimento especial para essa população de rua, não só para garantia dos direitos, não é? Mas para promover um processo de inclusão desse segmento social. Mas é um problema nacional, né? Assim, nós não temos ainda uma política que dê conta dos conflitos que a gente tem desse segmento social com o restante dos moradores da nossa cidade. Prefeito, ainda no campo aqui das reclamações, dúvidas de ouvintes, deixa eu ver se tem o nome dele aqui, é o Paulo. Ele fala que mora ali na região do Estrela d'Alva. Ele está aqui. Gostaria de perguntar para a prefeita sobre linhas de ônibus 401A e 101B. O que ela pode fazer para fiscalizar melhor nessas linhas? Ele falando que são as linhas Xangri-Lá e Tijuca, que ele fala que estão em situação precária, tudo muito ruim. É importante esclarecer o seguinte, que 60% do transporte que passa por Contagem, ele não é uma gerência municipal, é uma gerência estadual, especialmente as linhas de ônibus da região do Nacional Ressaca, porque o pessoal se desloca muito para Belo Horizonte e outras cidades da região metropolitana. Sobre as linhas que são gestão do nosso município, nós fizemos um grande encontro com as empresas de ônibus no final do ano passado e fizemos um acordo, não só que possibilitou um repasse por parte do município, veio uma verba do governo federal e também impostos de ISS para custear a gratuidade da pessoa com deficiência, né? O município bancou isso e repassou para as empresas. E, em troca, nós solicitamos, em primeiro lugar, a renovação da frota de ônibus, prevista inclusive em contrato, que nós já estamos conseguindo essa renovação na parte dos ônibus da região de Vargem das Flores, e temos um compromisso de renovação de frotas da região do Ressaca e do Nacional. Eles pediram um prazo aí de 15 dias. Então, eu alerto aí os nossos cidadãos e cidadãs que nós estamos negociando com a empresa que faz o transporte da região do Ressaca Nacional, porque está muito precário. E nós conseguimos, nesse acordo, que foi inclusive intermediado pelo Ministério Público, o aumento de 63 viagens em toda a cidade, né? O que melhorou um pouco o transporte coletivo. E eu sugiro, então, a este cidadão que interpelou sobre essa linha, que faça, a gente vai anotar, porque eu não sei exatamente qual que é a situação dela, mas a gente vai anotar para dar uma resposta ou em rede social ou na própria regional do Nacional que nós temos aí na região do Nacional. Só antes de passar aqui para a Luciana mais uma vez, ainda no assunto mobilidade, tem um ouvinte aqui também, mandou um áudio para a gente. Ô Lucas, pergunta para a prefeita o que os parlamentares de Contagem estão fazendo em questão desse assunto da Arena MRV, por estar em Belo Horizonte, mas Contagem ser o mais afetado. Pelo que eu não entendi. Arena MRV. Estádio do Atlético. Tá no caminho ali, né, prefeito? Via Expressa e tal. E aí? Como é que a cidade é um problema sério, não é? Porque foi feito um licenciamento da obra, onde os efeitos, os impactos, eles foram basicamente absorvidos na cidade de Belo Horizonte. E os impactos, eles vêm muito mais para a cidade de Contagem, né? Nós já tivemos uma reunião com a Arena, mas isso não é exatamente com eles que a gente tem que ver.
a gente tem que ver com quem fez o licenciamento da obra, que foi o governo do estado e o próprio município de Belo Horizonte. Mas realmente é uma questão que nos preocupa, e nós já alertamos, né? Por exemplo, esse viaduto da Teleféricos que nós vamos concluir, possivelmente todo o pessoal que vem para o Arena MRV ou vai vir, né, região Pampulha, região Ressaca, vem passando por Contagem, então utilizando Água Branca, ou vem via expressa, né? Que é uma importante via de ligação Contagem Belo Horizonte. Então nós teremos problemas ali. Ainda faltam algumas contrapartidas para serem executadas. A Arena MRV nos procurou para ver se a gente executa a passarela que faz a ligação do metrô, né, com a outra via onde está o Arena, e eles ficaram com o compromisso de repassar o recurso. Estação Eldorado? Isso, porque o pessoal vai vir ou por essas vias expressa e o Água Branca, ou vai vir pelo metrô. Só que não tem a passarela de pedestre, né? Então, eles nos procuraram para a gente poder executar e, obviamente, se for possível legalmente e com repasse de recurso, porque nós não vamos tirar da prefeitura para fazer isso, né? Nós vamos executar essa obra para evitar, inclusive, acidentes com o torcedor que vai frequentar o Arena. Só uma pergunta dentro desse assunto. Hoje há em Belo Horizonte uma pressão para que se libere o estádio, inclusive os vereadores estão votando um projeto antes da conclusão das contrapartidas. A senhora acha temerário isso? Eu acho temerário, especialmente por essa razão, né? Hoje, como é que as pessoas vão muito de ônibus, né? Ou vão muito de metrô. E muitos ônibus, inclusive, tem ponto de ônibus lá na estação do metrô, né? O torcedor de Betim, o torcedor de Belo Horizonte, o torcedor, né, de várias... Então, se a gente não garantir segurança, eu acho muito, muito, muito complicado. A Helena, do bairro Eldorado, deixa eu só achar ela aqui pelo nosso Twitter, ela falando sobre política pública para animais de rua, sobretudo ali na divisa com o Betim, que ela disse que há muitos abandonos ali de animais. Então, o que a Prefeitura de Contagem faz para resgatar esses animais, o programa de castração, e sobre hospital veterinário público para pessoas em situação de vulnerabilidade? Como é que está a situação por lá, prefeita? Hoje a gente não tem recurso federal nem estadual para garantir uma política pública para os animais. E aí não é só, tem cavalo, né? Você tem gato, você tem cachorro, né? Nós não temos uma política pública, então tudo é feito com recurso exclusivamente municipal. Nós temos um centro de zoonose que faz castração animal, e como existe uma fila muito grande de espera, nós conveniamos 3 clínicas que fazem castração animal. Então, eu acredito que com essa política a gente dá conta de promover a castração animal. E agora fazemos também uma parceria com o Castramóvel, que vai nos bairros fazer a castração animal. Então, tem sido uma parceria importante com uma organização de sociedade civil que tem feito essa política em várias regiões da cidade. Agora, também fazemos uma política pública de conscientização de adoção de animais para evitar o abandono. Agora, mais do que isso, a gente cobrar da sociedade um compromisso, né? Na manutenção, no amparo, não apenas porque é um direito dos animais, mas porque o animal que tem saúde, ele não traz problema de doença para os seres humanos. Então, essa é uma política importante que a gente tem feito campanhas de conscientização, mas a gente enfrenta, né, problemas de abandono em função da consciência das pessoas. Inclusive, lá na prefeitura, nós temos 4 cachorros, né? Que vão para lá e ficam lá, foram abandonados e todo mundo acolhe. Então, assim, é uma questão... Funcionários já comissionados. Prefeito. Eles trabalham de graça lá. 10h28, a gente está indo aqui para a reta final da nossa entrevista com a prefeita Marília Campos, mas para a gente entrar um pouquinho na política também, prefeita, porque a gente fica nesse ciclo de eleição a cada 2 anos, né? Então, assim, a gente tem um respiro esse ano, mas no ano que vem
Vamos nós de novo para as urnas e que bom, né? Mas no ano que vem para escolher novos prefeitos, prefeitas e renovação de câmaras municipais. Gostaria de ouvi-la o que a senhora pensa para esse 2024, sem esquecer que 2026 está logo ali também, já uma eleição estadual. A senhora é um ativo do PT, o partido que está com uma certa dificuldade, né, para nomes aqui no estado, pensando nessa disputa estadual. Olha, eu falo com toda sinceridade que a gente que está na prefeitura, que trabalha assim muito perto das pessoas, eu estou muito focada em escutar e poder realizar. Então, hoje eu ainda não estou programada para o calendário eleitoral. O meu programa hoje é muito focado em garantir que a gente execute o maior número de intervenções possível na cidade para que a gente consiga realizar sonhos. O resto vem como consequência do trabalho que a gente realiza. Então, eleição, aí as outras para frente, aí muito menos. Não estou muito preocupada com isso. Prefeita, só mais uma pergunta dentro desse tema político. O presidente Lula, a senhora, como o Lucas já disse, é um quadro importantíssimo do PT, que em Minas Gerais talvez um dos mais relevantes. Como a senhora avalia até aqui a gestão do presidente Lula e principalmente um pedido que a senhora faria ao presidente Lula para o município de Contagem, do ponto de vista aí de investimentos, o que Contagem precisa hoje do governo federal? O presidente não veio aqui até hoje, né? Exato. Além de uma visita, o que a senhora pediria aí? A gente tem recebido ministros, né? Eu tenho celebrado várias parcerias já com o governo federal, mas eu acho que está faltando uma coisa: o Lula reunir com os prefeitos, né? Ainda não teve essa agenda. Se reuniu com os governadores, né? Mas não reuniu com os prefeitos, e o cidadão vive nas cidades. Então, o Lula, nos governos anteriores, ele reunia muito com os prefeitos, e eu acho que está faltando isso, escutar mais os prefeitos, né? Para inclusive poder planejar mais as suas ações. E até o presente momento, eu acho que o Lula tem conduzido, né, razoavelmente bem a situação do país, né, sob controle a economia, com um razoável otimismo sobre as perspectivas do mercado, né, empresarial, financeiro. Então, eu acho que isso é importante e tem diminuído o preço da gasolina, embora está ameaçando aumentar aí, mas tem diminuído o preço da gasolina, que tem um efeito importante sobre o preço dos alimentos, né, da cesta básica. Então, eu acho que ele tem se saído bem e, obviamente, ele tem viajado muito. E eu acho que isso é importante porque isso significa conquistar mercados, né? Especialmente para celebrar parcerias na área ambiental, na área econômica. Então eu tenho uma avaliação positiva, mas se eu puder fazer um pedido, se reúna com os prefeitos e prefeitas de todo o país. 10h32, a gente conversou aqui na Band News FM com a prefeita de Contagem, Marília Campos, do PT. Prefeita, agradeço demais a disponibilidade da senhora. Volte em outras ocasiões. Muita pergunta que a gente não conseguiu fazer, mas bom que a gente tem uma audiência cativa também em Contagem. O pessoal sempre na nossa sintonia, preocupado, claro, obviamente, com os rumos lá da cidade. Até uma próxima. Muito obrigada e foi um prazer falar com vocês. Muito obrigado. 10h32.